Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Vanessa Prieto, sou atriz e cineasta e sou coordenadora acadêmica dos cursos técnicos da Academia Internacional de Cinema. Hoje eu estou aqui com o diretor e programador de festivais, Eduardo Valente, em mais um A Caixa Preta, o programa feito por e para pessoas que amam cinema. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês de casa curtir o nosso canal e fazer comentários para a gente ganhar mais engajamentos, né? Tem que fazer o nosso inicial merchan do canal. E também agradecer ao João Gatti, que é o nosso apoiador, que me preparou para essa entrevista, cabelo e maquiagem, e Patrícia Mota, figurinista, que me vestiu. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Bem, desde 2016... Eduardo Valente é membro da equipe de programação do Olhar de Cinema Festival Internacional Curitiba, assim como delegado para o Brasil do Festival de Berlim. Como cineasta, ganhou o primeiro prêmio da Cine Foundation do Festival de Cannes em 2002. Realizou outros 2 curtas e um longa-metragem, todos também exibidos no Festival de Cannes, entre outros festivais pelo mundo. Dirigiu o setor internacional da Ancine, Agência Nacional de Cinema, e trabalhou como programador em inúmeros festivais de cinema no Brasil. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada por ter vindo do Rio de Janeiro para São Paulo para gravar aqui um Caixa Preta muito especial para a gente falar da sua trajetória e, em especial, do processo de distribuição dos festivais e de todo esse mercado e lugar que é tão enigmático e tão difícil para os nossos alunos entenderem como funciona. Então, nosso desejo de trazer você também era para a gente começar a cada vez mais construir esse pensamento e a importância desse espaço da distribuição dos filmes, né, da forma que ele puder ser distribuído. Então, muito obrigada por você ter topado vir participar do nosso programa aqui com a gente hoje. Legal, prazer. E, inclusive, um prazer porque, embora nessa versão reduzida de 25 anos aí fazendo maluquice pelo mundo do cinema, não tem o fato de que eu trabalhei na AIC no Rio durante um ano, em 2017. Então, assim, me sinto totalmente em casa, estou jogando em casa. Então, foi um prazer e estamos aí. Eu não sabia que você foi professor na AIC do Rio? Fui coordenador dos cursos livres da AIC do Rio durante um ano. Olha que legal! Você não quer vir trabalhar aqui em São Paulo com a gente? Infelizmente, no momento, não estou podendo. Vem, fica com o meu cargo. Eu tô precisando de umas férias, vou pro Rio, você vem pra cá. Minha vida de pai impede de jogar fora de casa esse ponto. Eu tô brincando, porque a gente não pode, na verdade, te contratar, senão eu ia ter que demitir alguém aqui, não ia ser legal. Mas eu não sabia, que legal. Então, é uma grata visita, né, à nossa casa do São Paulo, vinda do Rio de Janeiro. Você tem uma relação muito próxima com os festivais nacionais e internacionais, tanto como realizador como programador, inclusive representando o Brasil em discussões internacionais sobre o mercado e políticas para o audiovisual. Como que você começou a se envolver com os festivais, com esse mundo dos festivais, Eduardo? Na verdade, assim, sendo bem cronológico e preciso, os primeiros trabalhos que eu fiz em cinema foram de festivais. Quando eu entrei no curso de cinema na UF, lá em Niterói, em 1995, foi o mesmo ano que tinha sido criado pelos alunos do curso da UF, mas em conjunto com os cursos aqui de São Paulo, da USP e da FAAP, que eram os 3 cursos em atividade naquele momento no Brasil, né? Hoje que a gente está falando literalmente centenas de cursos pelo Brasil, naquela época só há 30 anos, quase 30 anos, tinham só 3. E aí os alunos se reuniram num determinado momento, aqui em São Paulo, inclusive, em 94, e decidiram criar um festival de cinema chamado Festival Brasileiro de Cinema Universitário. O projeto original era ele ser itinerante, acontecer cada ano num dos cursos, e aí a UF realizou o primeiro em 95. Que era quando eu estava sendo calouro na UF, então eu acompanhei como espectador, como aluno, e aí acabou que por uma série de circunstâncias essa ideia da itinerância não aconteceu e a UF ficou responsável por organizar todo ano esse festival. E aí já a partir de 96, que foi a segunda edição, eu comecei a trabalhar no festival, na coordenação, que era um festival totalmente organizado pelos alunos,
E, em suma, trabalhei no FBCU, que era o nome que a gente dava para ele, durante 8 anos, a partir de 96, foi o primeiro trabalho. E depois, em 97, a partir desse trabalho justamente no FBCU, dentro da UF, eu fui trabalhar como assistente de produção e programação da Curta Cinema, que é o Festival de Curta-Metragens do Rio, já em 97. Então, assim, tinha 2 anos de faculdade de cinema, já comecei a trabalhar em festivais. E aí, a partir daí, foi um universo... Assim, eu tenho uma boa parte da minha relação que me leva ao curso de cinema tinha a ver com frequentar festivais, assim, como espectador, como cinéfilo, adolescente. Na época chamava Mostra Banco Nacional, no Rio, que depois passou por várias alterações e foi virar o que hoje é o Festival do Rio, a própria Curta Cinema. Então, assim, eu acompanhava os festivais muito de perto como espectador e era muito fascinado por esse momento que são os festivais, a maneira como eles funcionam e tudo mais. Então, eu já tinha essa relação, digamos, afetiva com o universo dos festivais de antes. Sim. E aí fui trabalhar neles muito cedo e aí, desde então, não parei. Assim, gosto de dizer assim, fiz um pouco de tudo já em festivais. Já fiz produção, efetivamente, programação, palestras dentro de programação, cobri como crítico e jornalista, exibir filmes. Então, assim, fiz todos os papéis que pode ter em alguém num festival, eu já fui de público, até a programação crítico, e curadoria, que é o que eu faço hoje em dia. Realizador, que legal. E você pode nos contar um pouco sobre o seu longa No Meu Lugar, que participou dos festivais importantes como Cannes, Chicago, Hamburgo, Varsóvia, Mostra Tiradentes, entre outros. E o que te atraiu e como foi o processo de criação do teu primeiro longa-metragem? Na verdade, assim, o filme nasceu justamente quando você estava lendo a biografia no início. Em 2002, o meu primeiro curta, na verdade, que foi o curta de formatura da UF, ele ganhou esse prêmio no Festival de Cannes, porque o Festival de Cannes, sim, desde 98, tem uma mostra voltada para filmes universitários, né, que já teve, inclusive, alunos da AIC. Sim. E aí, em 2002, meu filme passou e ganhou esse prêmio. E nessa época, depois isso mudou bem depois, mas naquela época ainda, tinha um compromisso, que era que os filmes que ganhavam esse prêmio principal dessa mostra, os diretores, que, né, eram todos alunos universitários, todos os anos, os diretores desses filmes que ganham esse prêmio teriam o direito adquirido, digamos assim, de exibir o primeiro longa no festival algum dia que eles fizessem. Olha só, então o Rodrigo Ribeiro, nosso aluno, já está com esse direito garantido? Não, porque tem que ganhar o primeiro prêmio do festival, primeiro lugar. Você ganhou o primeiro lugar? Sim. Rodrigo não vai rolar, então. Mas ele vai chegar por outros caminhos. Vai chegar por outro. Não é o único caminho para chegar. Ele vai. Mas esse ela só garantiu. E aí, mas o curioso sobre isso... E mesmo assim você se manteve humilde? Um esforço muito grande, mas eu sabia que um dia eu ainda ia falar no microfone dourado, então... Pois eu ia ter muita dificuldade de ser humilde depois de ganhar um prêmio no primeiro curta em Cannes. Teve uma coisa curiosa, assim, que mais legal, eu acho, do que o próprio prêmio, num certo sentido, é que o presidente do júri, inclusive, era o Martin Scorsese naquela ocasião, né? Então, não conheço. Então, teve esse barato a mais, assim, que pra mim foi muito significativo. Você conheceu ele como cinéfilo? Sim, depois da premiação e tal, batemos um papo. Mas o legal... Mas a história, eu conectei isso com longa, porque o que acontece é o seguinte, é que o mais interessante sobre esse momento é que justamente de todos os... Eram 16 filmes, né? Geralmente varia um pouco, mas entre esse número em geral que essa mostra exibe, do mundo inteiro, assim, literalmente, Coreia, Estados Unidos, vários países europeus, vários países latino-americanos, Argentina e tal. E nessa ocasião você fica lá junto, todos nós ficamos juntos no mesmo lugar, no mesmo hotel, todos os diretores estão, a maioria está indo para o festival pela primeira vez, com o filme e tal. A gente fica muito amigo, tem alguns que eu mantenho contato até hoje. E aí todos eles tinham meio que um plano de carreira de cinema, né? De fazer filmes, já estavam com roteiro, já estavam planejando, fazendo. E aí esse prêmio era muito significativo. A gente no Brasil não tinha nem cinema, né? Mas além disso, eu era o único que não achava que eu ia ser diretor de cinema. Fiz a faculdade, ao longo da faculdade, principalmente por essa relação com os festivais, mas por outras coisas, eu fui me interessando por outras áreas dentro do cinema, e meio que quis fazer esse curta
por achar que era uma oportunidade, tá dentro da universidade. Estamos falando de uma época em que os filmes eram feitos em película, fazer filme não era tão simples assim como é hoje, né? Com os nossos celulares, com as câmeras mais simples e tal, em casa, com equipamento de software de edição em casa. Na época era um fato enorme fazer um filme, né? Pegar, ter uma câmera Sim. 16, ter a película 16, montar na moviola. Revelar. Então, assim, achava que talvez fosse uma coisa que eu nunca mais pudesse fazer fora da faculdade. Então, eu queria fazer uma vez na vida, dirigir o filme, fazer, mas não tinha um plano de ser cineasta, de verdade. Nunca foi um projeto, quer dizer, era um projeto meio imaginário antes da faculdade, mas durante a faculdade eu já vi que tinha outras coisas que eu queria mais fazer, possivelmente, do que ser cineasta. Só que aí, quando eu ganhei esse prêmio, por causa dessa não é nenhuma obrigatoriedade, porque ninguém é obrigado a fazer um filme depois, mas pela oportunidade de, se você fizer um longa, já garantir que ele vai estar no Festival de Cannes. Isso, na verdade, era o que todos os cineastas que estavam lá mais queriam do que o prêmio, era um pouco já alavancar uma possibilidade de fazer um primeiro longa e ele ser exibido no festival. Quando eu acabei ganhando o prêmio com o filme, eu fiquei um pouco... literalmente envergonhado frente aos meus colegas que estavam assim, ansiosíssimos para ganhar, porque tinham que dizer, cara, não tenho nenhum projeto, não tenho nenhum roteiro. E você tava tipo, eu nem queria, gente, desculpa, eu vim aqui só passear. Não é nem que eu não queria, mas assim, eu não tinha um projeto para o que fazer com isso, sabe? Eu disse, o problema é dele, você que fazer. ganhou, fez seu filme. Então, mas aí que virou um problema meu, porque eu decidi que eu precisava fazer um filme por isso, assim, literalmente, o motivo prático foi dizer, cara, agora eu pelo menos tem que fazer. Você é obrigado a fazer um filme. Não, foi isso mesmo. E foi muito legal, porque eu pelo menos funciono muito assim, a obrigação de fazer coisas me ajuda a querer fazer. Mas não, desculpa eu ficar te interrompendo, é porque essa informação me deixou um pouco em choque, de me imaginar como cineasta no set, pensando, eu tô filmando, esse plano vai ser isso, tem que dar certo, e depois não sei o quê, porque vai passar em Cannes. Essa pressão de já saber que vai ser visto. Eu confesso que eu via por um outro lado que eu achava engraçado, que era o seguinte, eu brincava disso até com as pessoas assim, pô, se eu fosse mais ousado, eu cheguei a brincar com os amigos e falei, cara, eu tenho vontade de fazer quando te dão um prêmio desse, e não é por acaso, eu acho que eles cancelaram esse prêmio, esse tipo de premiação depois de alguns anos, depois de uns 15 anos, não foi com o meu longa não, tá? Foi um pouco depois. Eles arrependeram. Eles foram desistindo de fazer isso, de dar essa carta. Era sorte de iniciante. Eles foram desistindo de dar essa carta branca, porque na verdade eles, pô, e se a gente filmasse uma parede durante 70 minutos e mandasse o Festival de Cannes, bom, vocês têm que passar, mas vocês disseram, tava lá no contrato, vocês disseram, então, só que eu não fui tão ousado. Aí eu falei, bom, em vez de fazer isso, vamos fazer um filme, mas eu meio que sentia isso, eu me senti o contrário da pressão, porque eu dizia, cara, mesmo que não fique muito bom, passar eles vão ter que passar, então vamos lá, a gente vai fazer isso, e como eu também continuava não tendo esse projeto de carreira, de ser cineasta, eu dizia, pô, se passar em Cannes e for um fracasso e ninguém gostar e o filme for muito ruim, acabou, passou, fez lá, viveu, tá tudo bem. Então eu não senti essa pressão que muitas vezes os cineastas sentem. Eu acho que essa era uma vantagem de não ter esse plano de carreira, sabe? Porque assim, você faz essas coisas sem pressão. Eu acho que nesse universo tem muito essa pressão, que é essa pressão da carreira. Que é tipo, nossa, e se isso aqui não der certo? E se, né, fracassar, seja na bilheteria para quem faz o filme mais comercial, seja nos festivais para quem faz o filme mais autoral, se ninguém quiser, se ninguém gostar, como é que eu vou continuar? Como é que eu vou fazer o próximo? Como eu não achava que eu ia fazer o próximo mesmo, eu achava assim, vamos lá, vamos fazer, vamos se divertir. E aí surgiu esse processo, esse projeto, né? Voltando à pergunta inicial, assim, foi isso, assim. Aí eu fui em busca do que eu queria filmar, né? E aí foi legal, porque eu acho que me levou a ter que pensar, já que eu vou fazer um longa, o que eu quero fazer? E aí é um filme, não por acaso, né, chamado No Meu Lugar, embora, curiosamente, esse título tenha vindo bem tarde no processo, já quase na montagem, mas era um filme que para mim, o grande barato era para mim falar do meu lugar no mundo, que era especificamente o Rio de Janeiro, mas mais especificamente aí no meu bairro, que é o bairro de Laranjeiras, que é um bairro bem pouco filmado dentro da história do cinema e da história do próprio cinema carioca e tal, mas eu achava que era isso, eu queria muito falar de uma realidade muito próxima a mim, e que eu achava que era pouco vista, pouco falada, até por isso não é nem Copacabana, nem Ipanema, mas também não é os subúrbios do Rio, que às vezes, né, tem uma série de séries e novelas. É um bairro no meio do Rio, um pouco uma fronteira entre a Zona Norte e a Zona Sul, que as coisas, né, não tem um grande ponto turístico, tem até o Cristo Redentor, mas no Cosme Velho, que é um pouco mais para cima, a própria Laranjeiras não tem uma grande...
E eu queria fazer um filme sobre esse lugar, assim, e principalmente sobre uma coisa que eu acho muito curiosa no Rio, né? E não é a única cidade do mundo, mas é uma cidade que tem isso bem específico, que é essa ideia de que no Rio, um pouco, cada bairro tem um espaço de vida para classes sociais muito diferentes, pelo simples fato de que a maior parte dos bairros do Rio tem um morro e tem uma favela dentro de um bairro, seja um bairro de classe média alta, de classe média baixa, de classe alta, como Leblon, Ipanema tem, Gávea tem, e Laranjeiras tem. Mas Laranjeiras é esse bairro um pouco de passagem entre a área mais nobre da Zona Sul e a Zona Norte e o centro. E aí é um bairro que tem isso muito forte, assim, que tem uma classe média, tem uma classe média mais alta, uma classe média mais baixa, uma classe baixa e inclusive os morros, né, ao redor, 3 ou 4, cada um com uma realidade. E eu achava muito interessante isso, dessa maneira que o Rio força, no bom sentido do termo, a meu ver, essa convivência entre experiências de mundo muito diferentes, né? E o filme é um pouco sobre isso, assim, é sobre viver numa cidade onde isso é forçado e isso leva a situações. E o filme tenta um pouco lidar com essas situações. É bonito você falar sobre isso, porque uma das coisas que a gente tenta porque como uma escola de cinema, a gente também está num processo de uma educação para a sensibilidade, né? De conseguir despertar, além de ensinar a linguagem, conseguir despertar um olhar sensível e crítico sobre a realidade, para que eles possam construir suas histórias. E sempre procurando que os alunos consigam construir uma identidade. Então, a gente tem um processo de pensamento pedagógico para que eles entendam quais assuntos lhes são caros, sobre o que eles querem falar. E uma das coisas que a gente também tenta não incentivar é essa construção do filme para o festival, sabe? Sim. Eu vou fazer filme porque eu quero ganhar o Festival de Tiradentes, ou porque eu quero ganhar o Festival de Gramado, ou porque eu quero entrar em Berlim. Eu vou fazer filme porque eu preciso falar desse assunto. E isso é o jeito que eu conto história. Porque isso na me maior parte das preocupa vezes, muito. e na maior parte das vezes, se esse for o caminho, isso vai garantir que o filme tenha uma autenticidade que muitas vezes vai fazer ele chegar a esses lugares que você estava falando. Então, Exato. quando você não está tentando, muitas vezes é quando você chega. Então, eu acho que é muito bom pensar assim. Porque a sensação que eu tenho como artista, assim, que é de você tomar muito cuidado de fazer para agradar um tipo específico de público e não se preocupar tanto com o que você quer dizer e como você diz, né? Sobre o teu assunto, outra forma, enfim. Mas é difícil saber, né? Porque às vezes também, de alguma forma, você precisa, dentro dessa indústria, encontrar o caminho que você quer encaminhar o teu filho, o Mas teu até, filme, mas a tua até por história. isso é que eu te digo que essa coisa de Cannes para mim não era uma pressão, porque eu vejo hoje em dia mesmo, né? Agora, desde a época que eu fiz esse filme, que é de 2009, até hoje só intensificou a quantidade de filmes que estão feitos no mundo a cada ano e tal. E aí você vai vendo que as pessoas estão cada vez mais muito inseguras se o filme que elas vão fazer vai ter lugar no mundo, né? Vai chegar em algum lugar, vai ter um espaço que os acolha. E eu acho que quando eu já sabia que, mesmo que eu fizesse um filme que fosse falho ou considerado desinteressante para alguém, ele já ia estar nesse lugar, eu não sentia essa pressão, esse receio de que, e se não der certo, entendeu? Nesse sentido prático. Porque é isso, o máximo que ia acontecer era passar em Cannes e ninguém ver, ou alguém ver escrever mal, falar, mas assim, tudo bem, não tinha medo disso. Mas o medo que eu vejo de muita gente, que é um medo. A gente vai falar disso aqui na palestra que eu vou dar, que nasce esse receio que as pessoas têm de que o filme acabe não indo para lugar nenhum, que ninguém veja, que ninguém se interessa. Aí a gente meio que já não tinha, porque isso vai passar no Festival de Cannes. E aí, para mim, isso não me gerava uma pressão, entendeu? Para mim, isso gerava uma tranquilidade de dizer, bom, esse temor, como é que chama? Esse fantasma de que talvez o filme não passe em lugar nenhum, não nos assola. Então vamos fazer o filme que a gente quer fazer do jeito que a gente quer. Sim. Sabe? E você, pensando ainda sobre essa identidade do filme, pensando também em festivais, né? Eu tinha preparado uma pergunta para você, que é, você acha que existe esse estilo, um tipo de cinema que tem mais afinidade com o Festival de Cannes? Nesse sentido, tipo, que tipo de filmografia que eles estão procurando, de assunto? Porque uma das coisas também que a gente escuta muitos professores de produção executiva falando sobre distribuição é de encontrar o festival para o teu filme, né? Claro, você está
pensando, por mais que a gente tente também borrar um pouco esse limite dos gêneros aqui na escola, a gente também não pode negar que os gêneros existem, Claro. né? Então, o filme que é mais voltado para um terror psicológico, um suspense, um filme político, um filme cômico, que festival que esse teu filme vai encontrar? Pensando em Cannes, você acha que existe uma proposta assim muito marcada? Cannes vai exibir isso, esse que Eu o acho Festival de Cannes quer ver, quer mostrar. Eu acho que tem duas formas de falar disso, assim. Acho que uma primeira questão, assim, o Festival de Cannes, ele é muito variado. Ele tem 5 ou 6 mostras diferentes. Cada uma delas tem uma característica um pouco distinta. Então, eu acho que tem aí uma possibilidade ampla de um diapasão diferente de coisas que podem interessar em lugares diferentes dentro do festival. Então, eu acho que, nesse sentido, não é tão unívoco, não é tão um só tipo de filme. Agora, eu acho que tem uma questão anterior a essa, que é assim, que imagem de Brasil os festivais internacionais muitas vezes esperam, né? Eu acho que, e aí isso ultrapassa até o Festival de Cannes. Eu acho que tem uma construção histórica que é complexa e que, inclusive, é muito. Não é positivo somente perceber isso, que tem uma expectativa, muitas vezes, dos festivais sobre determinadas imagens do Brasil e até, eu diria, da América Latina, mas especificamente no caso do Brasil. Então, tem determinados índices, né, de brasilidade, digamos assim, que esses festivais acabam abraçando com mais facilidade do que outros, e isso tende um pouco a ser uma marca. Então, a gente vê, por exemplo, as paisagens do Nordeste, o sertão, né? A gente viu recentemente o Bacurau, a gente tem aí todo um exemplo histórico que vai do Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, atravessa uma série de outros filmes, Cinemas, Piranhas e Urubus, etc. Então, a gente pode citar uma quantidade grande que é uma porta possível de uma visão de Brasil que tem a ver com essa questão do específico, né? O que o Brasil tem que outros países não têm? Porque eu acho que os festivais trabalham muito com essa lógica, muitas vezes, que é assim, como eles têm que exibir, principalmente esses festivais maiores, um grande painel do cinema do mundo inteiro, né? Eles vão exibir ali desde todo ano vai ter filmes asiáticos, todo ano vai ter filmes de diferentes lugares na África, todo ano vai ter uma série de filmes da América Latina e todos os outros lugares. O que cada filme desses oferece que os outros não oferecem para que o conjunto deles ofereça uma coisa variada e ampla. E eu acho que muitas vezes isso é muito interessante para a gente em geral, mas muitas vezes isso é muito limitador, porque tem um pouco essa ideia de que determinadas visões do Brasil, que o Brasil é muito complexo, né? São Paulo é complexo só ela, Rio de Janeiro é complexo só ele, né? Salvador, Fala de Rondônia, que eu sou de Rondônia. Rondônia eu não Obrigada. conheço, mas eu tenho certeza que é É bem complexo. diferente. Então, assim, cada lugar desse são internamente diferentes, tem lugares diferentes ali dentro. Só que os festivais internacionais não conseguem ter essa sofisticação, às vezes, de visão, de conseguir perceber essas nuances, né? Você, por exemplo, no Festival de Gramado do ano passado, né, para falar dos principais festivais brasileiros, um filme do Acre ganhou o prêmio principal. Aí você tinha um filme do Acre concorrendo com o Mar de Um, que é um filme realizado em Contagem, na periferia de Belo Horizonte, com um filme que se passa em Porto Alegre, e a gente sabe que cada filme desses é um mundo em si. E aí, muitas vezes, um festival internacional não consegue ter essa leitura tão refinada de que são muitos Brasis e que o interessante talvez seja essa variedade. E aí ele vai buscar determinados índices de brasilidade que são aqueles mais reconhecíveis por ele, né? E aí eu falei, por exemplo, do sertão, falei do Nordeste, mas pode ser a favela, pode ser a violência no sentido mais amplo, estando ela na favela, estando ela em outro lugar. Então tem determinados índices que costumam representar para esses festivais uma indicialidade de Brasil que é mais facilmente compreensível. Às vezes eles conseguem ir além, é ótimo quando isso acontece, mas muitas vezes a gente vê que os festivais têm essa... Independente de filmes são bons ou ruins, sabe? Tem ótimos filmes nesses lugares e tem filmes não tão interessantes nesses lugares, assim como tem ótimos filmes com outras paisagens humanas e geográficas e sociais do Brasil e péssimos filmes em outras paisagens. Então não é que é uma questão da qualidade, mas é a questão de que os festivais muitas vezes já têm um lugar para o Brasil, digamos assim, né? É raro, por exemplo, um drama de classe média dentro de um apartamento em São Paulo, ao redor de questões afetivas e na relação com... Eles vão dizer, porque muitas vezes o que eles vão pensar, admitindo ou não, isso
discursivamente, é que assim, isso já tem no cinema europeu, isso já tem no cinema americano que a gente exibe, isso já tem, então no Brasil a gente quer uma coisa diferente. O que é específico desse Exatamente. que a gente viu isso. Exatamente. Então, assim, às vezes isso me parece mais definitivo do que a questão de qual é a visão do Festival de Cannes. Porque se você for ao Festival de Cannes no ano e ver o Festival de Cannes hoje em dia, como eu falei, essas 6 mostras, ele exibe, sei lá, 70, 80 longas por ano no mundo inteiro. É muita coisa. Então, se você for ver esses 70, 80 longas, você vai ver cinemas muito diferentes. É difícil dizer, esse é um filme de Cannes, né? O que acontece é assim, por exemplo, na competição de de 15 dos 20 que exibir, a gente sabe que vão ser, mais do que o filme seja assim ou assado, vão ser filmes de diretores que já têm nomes muito consagrados, atores importantes, formas de aproximação de cineastas, e aí talvez tenha 4 ou 5 vagas para eles arriscarem uma coisa diferente esteticamente, um autor ou uma autora iniciante, um primeiro filme, uma coisa e tal, mas na média a gente já sabe que 75%, 80% da competição vai ser o novo filme do Almodóvar, o novo filme do Nanni Moretti, o novo filme do Lars von Trier, o novo filme de um, de outro, né? E da Jane Campion e tal. Então, assim, não é tanto uma questão de o que é um novo filme, mas isso vai variar, mas tem que ter essa assinatura, tem que ter esse nome. Nas outras mostras, isso vai variando, porque tem mostras voltadas para cineastas iniciantes, mostras voltadas para filmes mais experimentais, mostras voltadas para filmes mais ensaísticos, e aí, no todo, esse painel é bem variado, não é tão fácil de dizer, não, esse é um filme de Cannes. O que eu acho, assim, e aí é outra coisa que a gente Isso vai para todos os festivais, que tenham cada um do seu jeito, cada um do seu jeito. Eu acho que sim, cada um do seu jeito. Porque Berlim, por exemplo, Berlim é um festival que passa mais filmes do que Cannes no total, tem mais mostras, e aí tem algumas mostras com perfis bem específicos, né? Então, é um outro tipo, tem uma mostra voltada para o público infanto-juvenil, tem uma mostra voltada para o cinema experimental, e aí é mais focado. Então aí vai variar um pouco. Como você falou, eu acho que os filmes vão descobrindo, e é uma parte desse trabalho que eu falo nessas discussões que eu tenho sobre muitos festivais, é você ir entendendo um pouco as filigranas desse universo dos festivais para ir pensando como você adequar para cada filme, aonde você investir mais tempo, até mais dinheiro, porque muitas vezes, né, custa dinheiro para escrever o filme nos festivais. Sim. Como fazer essas decisões, né? Mas eu acho que muitas vezes esses festivais que a gente chama de generalistas, que são esses festivais que exibem todo tipo de filme, não só um filme de uma determinada temática, de um determinado formato, eles têm por natureza que ser muito amplos, porque eles querem exibir o mundo inteiro, exibir o todo no cinema. Então acho que agora eu falo isso nessa palestra, uma coisa que é muito importante, que eu falava da época da Ancine, que eu trabalhei lá e que a gente falava sobre isso. Uma coisa que é decisiva, assim, para além dessa questão da imagem de Brasil, é a questão da coprodução internacional, né? Se você for olhar historicamente nos últimos 10, 15 anos no Festival de Cannes, e de novo, vou colocar o Brasil no contexto latino, porque eu acho que isso é muito importante, cara. Nesse universo a gente percebe muito, embora os brasileiros às vezes gostem de esquecer que a gente é parte desse universo latino-americano, nesses lugares eles não esquecem, a gente está ali ocupando um lugar meio similar e aproximado do cinema mexicano, argentino, chileno, cubano, etc. Tá? Então, no cinema latino, se você for fazer um balanço dos últimos 15, 20 anos do cinema latino em Cannes, você vai ver que 70% a 80% dos filmes exibidos lá eram feitos em coprodução com países europeus e principalmente com a França. Se você pegar os 2 filmes do Kleber Mendonça que competiram lá, Aquários e Bacurau, eram coproduções com a França. O filme do Karim Aynush, que ganhou o Certain Regard, A Vida Invisível, é uma coprodução com a Alemanha. O filme, e não só filmes de diretores consagrados, por exemplo, esse ano agora, de 2023, passou um filme na Semana da Crítica chamado Levante, é um primeiro longa de uma cineasta paulistana chamada Lila Halá, é uma coprodução com a França. Então, assim, isso é muito decisivo para esse mundo, principalmente de Cannes, mas dos grandes festivais, que representa desde o início uma forma de atrelar uma vontade de exibir coisas do Brasil com uma lógica de comercialização, mas também de produção já atrelada a determinadas redes internacionais, especificamente europeias. Então, se você for ver, isso, por exemplo, é mais definitivo do que dizer que o filme é o gênero tal, o formato tal, a autoria tal. Se você for ver estatisticamente falando, é isso. Se você for percentualmente, é muito maior
a quantidade de filmes latinos que foram exibidos no Festival de Cannes, que eram coproduzidos por um país europeu, especificamente pela França, do que necessariamente que tinham uma determinada linguagem, um determinado... Isso é mais variado. Agora, a coprodução internacional, para quem quer internacionalizar o projeto, é um passo adiante muito importante. E eu ainda fico curiosa em relação eu trouxe o assunto do gênero, né? Mas a gente costuma fazer uma piada, assim, nem sempre comédia vai ganhar festival, né? Porque também tem uma coisa da temática que é muito presente em alguns festivais, que a gente às vezes precisa se descolar de um lugar que eles também esperam pra gente sempre que a gente traga os nossos assuntos, as nossas dores sociais para os filmes, né? Como por muitos anos a Argentina precisou falar sobre a sua ditadura, como o Brasil precisa falar da nossa política, dos momentos históricos que a gente tem passado e estamos passando. Mas eu fico às vezes pensando sobre isso, assim, sabe? Se o cômico às vezes não fica considerado uma arte menor. E eu acho que entendo que às vezes é muito mais difícil de fazer, tanto como para os atores, como para a inteligência de roteiro, sabe? Eu acho que tem duas coisas aí também. Eu acho que primeiro tem uma questão, sim, que é uma questão histórica, inclusive, que não tem a ver nem só com o mundo dos festivais. Durante muito tempo se discutiu na própria indústria americana a questão de que as comédias raramente eram indicadas ao Oscar, ou ganhavam. Acho que tem uma ideia da comédia como uma forma de se aproximar do mundo. Isso remete também ao teatro, a tempos até anteriores, como se a comédia fosse menor, né, do que a tragédia, do que a sua irmã gênero complementar à tragédia aí do que a seriedade depois nos outros gêneros, a suposta seriedade que outros gêneros foram incorporando. Então, acho que tem aí um componente histórico que passa por aí e que os festivais herdam, mas eu acho que também tem uma questão que é muito estudada por alguns autores e vários cineastas falam disso, que é a questão de que o humor é uma característica que tradicionalmente ela tem cores muito locais, né? Em geral, povos diferentes acham graça de coisas diferentes. Sim. E aí, muitas vezes, o humor tem mais dificuldade de viajar nesse sentido da obra e se internacionalizar, não só porque as pessoas não levem a sério, não querem saber, mas porque é difícil, às vezes, você perceber as nuances, porque o humor muitas vezes tem a ver com, por exemplo, para citar algumas características, mas, por exemplo, a utilização da língua, né, a compreensão da língua, a piada falada que faz um trocadilho, que faz uma brincadeira com uma determinada forma de se expressar, com um sotaque, com um jeito de falar uma coisa. Às vezes a piada geralmente está muito atrelada ao cotidiano de coisas que são vividas, então você faz menções a situações que são muito específicas de um lugar, né, um determinado tipo por exemplo, para usar o Bacurau, que o Kleber é um cineasta que usa muito do humor em pontos. Então, a piada que ele faz com o tipo de político local no sertão do Nordeste que vai ali, de repente aquela parte do filme não é tão percebida ou entendida do jeito que outras partes menos engraçadas são, e de repente essa parte faz mais... tem um efeito maior no Brasil para quem assiste, percebe uma nuance. Então, eu acho que o humor... né, o Kleber ele faz um cinema que tem humor, mas não é um filme de humor, de comédia. E eu acho que, às vezes, quando você tem um filme que é eminentemente de humor, ele é mais difícil de ser compreendido na sua totalidade. Salvo, claro, é isso. O humor americano, o humor estadunidense, hollywoodiano, o humor francês, em algum grau, eles foram exportados desde muito cedo, foram sendo acompanhados, foram sendo assistidos, então eles se tornam meio que conhecidos de todo mundo. Sim, porque eles construíram o nosso imaginário. Exatamente. A gente... Inclusive, né, muito conscientemente fizeram essa construção. E aí eu acho que isso quando você vai... desculpa te interromper, mas que me lembrei de uma história curiosa. Uma vez, uma aluna aqui na escola, a gente pediu para ela criar uma cena que ela tinha que improvisar, que ela recebia uma notícia vinda de uma carta. E aí ela pegou, abriu a carta e chorou. Eu falei, por que você chorou? Aí ela disse, porque eu recebi uma carta do exército dizendo que meu marido foi morto numa guerra. Aí eu falei, tá, e você brasileira, quantas pessoas você conhece que receberam uma carta do exército que o marido foi morto numa guerra? Aí ela falou assim, você percebe como isso é um imaginário que não nos pertence? Exatamente. Porque os nossos problemas são outros. E é essa construção do imaginário, né, que o cinema tem de tão poderoso. E isso assim, quem estuda a cultura, né? Quem estuda mais a fundo a maneira como o cinema, especificamente hollywoodiano, se espalhou pelo mundo, sabe que isso não foi uma coisa que aconteceu naturalmente.
ela foi muito pensada como uma operação de indústria, uma operação de linguagem, uma operação que teve uma série de componentes onde isso foi sendo construído, né? Era parte da ideologia daquela indústria para se internacionalizar, que ela fosse perdendo determinadas características locais, e isso foi feito de maneiras as mais variadas, para que aquilo se tornasse um produto consumível de maneira mais fácil pelo mundo inteiro. Agora, a partir do momento que isso acontece, o que se busca, como a gente estava falando, é esse índice do local, né? E aí eu acho que dentro desses índices, o humor não é o índice mais fácil de circular, né? É difícil, né? A gente fala muitas vezes, o humor asiático, né? O humor japonês, o humor coreano, a gente não entende muito bem. Então, o que tende a circular nesses, né, internacionalmente, nos festivais, são os filmes coreanos ou os filmes japoneses que vão por outras chaves. São as chaves, às vezes, da tragédia, às vezes do cotidiano, às vezes da densidade, às vezes do suspense, do gênero, né, fantástico, como mais recentemente tem acontecido, mas não é a comédia. Você raramente vê uma comédia japonesa. E existem, e são muitas, e são muito bem sucedidas no Japão, na Coreia, na China, só que a gente não vê. Né? Então eu acho que tem muito a ver com isso. O humor, ele viaja com mais dificuldade, eu acho. Pela barreira da cultura, né? Eu acho que sim, Mas, claro, não deixando de associar, voltando só para fechar, com essa ideia anterior. Acho que tem uma construção histórica, sim, de que o humor é menos nobre como forma de expressão artística do que outros, e que também é uma bobagem. É uma grande bobagem, né? Porque o humor nasce para tirar sarro do rei. Então, o comediante é o cara mais corajoso, que tem coragem de rir dos soberanos. E várias pessoas sempre falaram, né? Porque a comédia, ela tem uma coisa muito difícil, que a eficácia dela é comprovável diretamente. Né? Um filme de outros gêneros, você pode ficar em dúvida. Não, será que a pessoa está ficando com medo? Será que a pessoa está ficando emocionada? Será que a pessoa está ficando com tesão? Então, é mais difícil você ver. A comédia, assim, ou a pessoa está rindo ou ela não está rindo. Então, o fracasso da comédia é muito comprovável. Então, o que torna ela muito difícil. Muito difícil. Eu sou uma pessoa muito engraçada, né? Então, por isso que esse assunto me interessa bastante. Porque eu acho que as pessoas não respeitam as pessoas engraçadas, né? Mas deveriam, tá? Porque as pessoas engraçadas são pessoas inteligentes, viu? Tá feito o seu manifesto. Tá feito o meu manifesto a favor do humor. Eu queria te pedir uma ajuda muito grande, assim, porque eu tenho um problema muito grave aqui na escola, que eu digo para os meus alunos, no primeiro semestre, você tem que fazer um filme de 5 minutos. No segundo semestre, de 10 minutos. E no último semestre, depois que você desenvolveu o seu projeto no Filmworks 3, você vai entregar um filme de 15 minutos. Aí, no primeiro semestre, 8 minutos. No segundo, 13,5. No último, 25 minutos de filme. E a gente tem uma dificuldade de incutir isso na cabeça deles, como a minutagem é importante. Então, eu queria pedir aqui que você concordasse, por favor, para aquela câmera, e falasse para os nossos alunos por que a minutagem é tão importante na vida do cinema, valendo. Eu acho assim, não só ela é importante, na verdade, assim, tem duas coisas. Uma coisa que eu vou... Você concorda comigo, Uma coisa que eu vou concordar com você, e uma coisa que eu vou dizer que eu acho que vocês são na verdade, corajosos, por um outro lado, ao fazer essa gradação que você falou, que é que eu pessoalmente, acho que é mais difícil. Sim. E, portanto, demanda mais coisas, fazer o filme de 5 do que o filme de 15. Essa é a nossa piada. Eu conversei com o Steven, o dono da escola, né? E falei, a gente tem que começar com um filme de 15 e terminar com um filme de 1. Porque aprender cinema e saber falar cinema... A concisão e você chegar é até mais difícil. Mas eu acho assim, agora, feita essa consideração, eu acho que a questão que você traz é uma questão importante, inclusive por motivos pragmáticos. Porque acontece o seguinte, nos festivais de curta-metragem, né, que em geral são os que exibem, onde se exibe mais do que qualquer outro lugar ainda, né, da internet, dos streams e tal, mas em termos de situação, sala de cinema, os festivais são o principal lugar para curta-metragem, é mais difícil, você tem mais chances, inclusive, de ser selecionado se o seu filme for bom. A camarada dele tem que ser bom, mas se ele for bom e curto, porque os festivais querem sempre exibir mais filmes do que menos filmes, e por conta disso, se eles ficarem selecionando só filmes de 25, 30 minutos,
acaba porque os festivais têm uma grade máxima de minutagem que eles podem exibir. Então, eles preferem exibir filmes mais curtos do que filmes mais longos. Então, além das questões que você trouxe, tem sim uma questão pragmática de que você tem mais probabilidade de ser selecionado se o seu filme for mais curto. Agora, claro, ele vai ter que ser curto e bom. E ser curto e bom não é fácil. E eu acho que esse é um exercício. E aí você falou de Cannes, eu só vou fazer um exemplo. Assim, nem, cada festival, em geral, eles, né, têm categorias ali que eles dizem o que cada festival define um pouco o que é curta-metragem para eles. Mas, por exemplo, o Festival de Cannes, para quem quiser algum dia exibir um filme lá na competição de curtas do Festival de Cannes, o ponto de corte é 15 minutos. Então, assim, se você faz um filme de 18, 20, no mínimo você já decidiu que em Cannes você não vai exibir. Então, assim, aí vem o Rodrigo Ribeiro, faz um filme de 20 minutos. Mas é porque a Cinefundação pode. A competição pela Palma de Ouro de Cannes não pode. Na Cinefundação pode. Mas para quem não sabe, a Cinefundação é a competição. Mostra para filmes universitários. Era justamente como a gente passou por esse assunto, eu acabei pulando aqui essa pergunta, que a gente falava do teu curta, né, O Sol Alaranjado, que ganhou o prêmio, né, da Cinefundação. E que a gente teve esse orgulho de 2021, pela primeira vez, ter um filme da escola em terceiro lugar nessa competição. Então, só por isso, porque se fosse uma competição de curta-metragem que não fosse estudantil, ele não poderia passar pela duração. Ele não teria entrado. Não, o que eu acho assim, de verdade, para falar desse assunto, eu acho assim, cada filme tem que ter a duração que ele tem que ter. Agora, eu acho que no contexto pedagógico, que é o contexto que a gente está tratando aqui, né, do processo de aprendizado, amplamente o que isso significa, eu acho que trabalhar com limitações, seja de que tipo for, sempre é positivo porque te ensina a tentar solucionar questões a partir de determinados parâmetros, que é uma coisa que de uma forma ou de outra o mundo vai te exigir, né? Então eu acho que você descobrir como é difícil expressar uma ideia de maneira complexa e ao mesmo tempo eficaz em 5 minutos, ou em 10 minutos, ou em 15 minutos, eu acho que é um tremendo exercício. E no contexto pedagógico, eu acho que você trabalhar com essas limitações é muito importante. Então, por exemplo, para falar da questão do Sol Alaranjado e dessa participação em Cannes, uma coisa muito curiosa que aconteceu naquela ocasião é que o meu filme era um filme feito de um curso de cinema de uma universidade pública no Brasil, no fim dos anos 90, que era uma época em que a universidade pública passava por momentos bem difíceis, bem delicados, então tinha uma série de impedimentos ou de dificuldades, até de ordem técnica, para realizar o curta-metragem, como eu falei, que na época era em película, uma série de equipamentos complexos, passar por processos complexos e tal. Então a gente trabalhava com muitas limitações, perto do que, por exemplo, era filmes que a gente tinha em competição lá de universidade da Suécia, ou da França, ou da Coreia. Que o governo dá $3 mil para o aluno fazer o filme. E aí eu acho, e o meu filme, dentro da mostra do que era naquele momento, hoje em dia isso não faz mais diferença, porque é tudo em digital, nos formatos mais variados, mas naquele momento, por exemplo, eles exibiam filmes em 35 e 16 milímetros, né? Para gente que não era dessa época relembrar, 35 era o formato comercial do cinema, era o que era exibido, né, os filmes de hollywoodianos, né, no cinema comercial, que você fosse no shopping, onde fosse, era 35 milímetros. E o 16 milímetros era um formato considerado, entre aspas, amador de exibição, embora muitos filmes fossem feitos em 16 milímetros na filmagem, depois passados para 35, mas como exibição, ele só existia, por exemplo, em festivais, em universidades, em cineclubes, era um outro contexto. E na UF a gente só fazia os filmes em 16 milímetros, né? Super 8 não rolava? Você podia até rodar, mas não exibir, né? E aí, então, quando você passava... Mas podia ter festivais ainda, né? Tinha, até bem pouco tempo tinha, até no Brasil. Poucos, mas tinha. Né? Eu acho que hoje em dia se tornou até difícil de você conseguir tanto revelar a película quanto revelar, fazer. Mas só para fechar assim, rapidinho, que é o seguinte... Aí quando a gente chegou em Cannes, com essa variedade de filmes que vinham do Brasil, da Argentina, da Coreia, você tinha, por exemplo, o meu filme, que é um filme, né, de uma universidade pública brasileira, em preto e branco, em 16 milímetros, com uma série de limitações orçamentárias para realização e tal, e um filme de 40 minutos de uma universidade sueca, em 35 milímetros, CinemaScope, feito... Ótimo filme, cineasta muito legal, gosto muito dele, mas isso é muito diferente. E aí, quando a gente estava exibindo os filmes, eu pensei assim, naturalmente, né?
É isso, parece você botar coisas que são totalmente diferentes para passar no mesmo lugar. E ele disse, foi legal, gostei do filme, gostei, foi legal exibir aqui, nunca vai ganhar o prêmio perto dessas coisas, né? E, só que aí, quando o filme ganhou o prêmio, nessa ocasião que você está perguntando de conversar com o Scorsese nessa situação do pós-prêmio, ali tem um jantar que as pessoas se conhecem, a gente vai conversar, e ele me contou exatamente isso, assim, que o grande barato que tocou ele pessoalmente com o filme foi que o formato dele remeteu aos filmes que ele fazia quando ele era estudante universitário em Nova York nos anos 60, que eram filmes feitos naquelas condições, que eram com câmeras 16mm muito simples, com soluções de linguagem ou de som, ou do que for, as possíveis, porque eles não tinham câmera 35, película 35, condições de mixagem para 7 canais, 5.1, 7.1, nada disso eles faziam. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, dei sorte, né, de ter um presidente do júri que vinha nesse momento da seleção, que ele disse, cara, eu sei que é difícil fazer assim. E assim, se alguém conseguiu fazer e chegou num lugar nessas condições, é porque provavelmente em outras condições chegaria também, né? Então, você vê que às vezes a limitação trabalha a favor. Basicamente, o lugar onde eu quero chegar com essa história limitações podem ser nossas amigas. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que os poemas nascem porque a gente precisa metrificá-los e contar cada, né, sílaba e para poder justamente encontrar ali a beleza do que você quer dizer, né? Porque a gente faz isso, a síntese, né? O poder de você apurar as coisas e ficar com o que é a essência delas. E eu Por acho isso que é muito difícil realmente. Eu acho que na situação pedagógica é uma maravilha, porque assim, eu acho que você pode fazer filmes maravilhosos com 100 milhões de dólares de orçamento, como tem alguns que são e outros péssimos, e pode fazer filmes maravilhosos com nada e outros péssimos. Só que você tem que descobrir como que se faz com pouco, é um tremendo exercício para depois, se você tiver a mais, você já vai saber como usar esse a mais. Agora, se você já começa só fazendo com a mais, talvez o dia que você tenha o menos, você não seja capaz de fazer. Então, eu acho que como exercício pedagógico, partir do menos é uma forma de você descobrir o que você tem de potencializar ali. Maravilha. Eu preciso de começar a me avisar aqui que a gente tem que terminar essa parte que eu não gosto, mas eu tenho mais uma pergunta, que é muito importante, que é sobre as plataformas de streaming. Certo. E os filmes que já estreiam direto nessas plataformas ou vão para algum outro formato e janela, sem passar pelos festivais e as salas de cinema. Como que você vê esse tipo de prática? Assim, como que isso afeta a produção independente? Você vê de uma forma que o mercado está mudando e vamos ter outras maneiras de organizar o cinema, de distribuir cinema? Você não podia ter vindo alguma pergunta mais complexa para o final? Não, vou avisar aí, porque isso aí... Na verdade, você que está em casa, vem aqui para esse que vai ter palestra, ele vai falar só sobre isso. Não, mas eu vou dizer rapidinho assim, eu acho que a gente está passando, sem dúvida, por um momento de reestruturação, de retrabalho que, né, a gente tem visto no coração da grande indústria audiovisual, que é a hollywoodiana, uma greve inédita de roteiristas e atores ao mesmo tempo, coisa que nunca aconteceu antes. Então, eu acho que isso é um símbolo claro de que no coração da indústria mais estruturada como tal dentro do audiovisual, você tem uma crise desse tipo, a esse momento, mostra o quanto os modelos estão precisando ser repensados em vários níveis. Então, eu acho que quando você percebe isso, você vê que realmente é um momento de reestruturação, um momento de repensar modelos, e eu acho que isso representa, ao mesmo tempo, oportunidades, possibilidades de pensar práticas a partir de paradigmas que não existiam há 5, 10 anos e de repente estão aí, mas também um momento de perceber de que forma isso vai levando a distorções, né? E é isso que está levando, por exemplo, a essas greves no auge da indústria americana nesse momento. Eu acho que essa mudança de paradigma ela pode representar inovação, ela pode representar novas formas de conseguir atingir resultados, mas também representa formas de explorar a mão de obra, explorar o criador, explorar quem gera o valor que as obras têm. Então, assim, é importante a gente saber que nesse exato momento essa indústria está sob completa reordenação. E, assim, no mínimo,
Quando você olha para um exemplo como esse americano e diz as forças de trabalho numa indústria tão poderosa como essa estão precisando se colocar através de um exercício comum da greve, é sinal de que a gente precisa estar ligado que tem alguma coisa aí complexa em movimento, né? E aí no Brasil, onde infelizmente a gente talvez não tenha sindicatos tão organizados e tão preparados para enfrentar esse tipo de luta com essas armas, Ainda. possivelmente a gente precise ter um governo ativo e atento para repensar isso junto com o setor. Com certeza. Ontem a gente teve aqui a presença, né? A gente está dentro da Semana de Cinema e Mercado, daqui a alguns anos, quando vocês assistirem esse vídeo, esse programa. Ontem a gente teve aqui a presença da Sônia Santana, que é presidente do Cincine, e os integrantes a Rita Teles, que é vice-presidente do SATED, e né, secretária do audiovisual dentro do sindicato. E foi muito rico, assim, porque a gente está justamente tentando incutir na cabecinha dos nossos alunos a importância do sindicato pela luta trabalhista, para que né, a gente consiga construir um mercado de trabalho real. Porque é muito desigual o jogo de forças, né? Sim. Esses streamers são, em grande parte, enormes conglomerados internacionais. Alguns são sediados no Brasil, mas não é a média. E mesmo que são sediados no Brasil, são ligados a conglomerados de mídia muito grandes. E o trabalhador individualizado frente a esse universo, ele é muito frágil. Então, ele só terá capacidade de reação num coletivo, né? E com com o apoio de uma intervenção governamental inteligente que não queira impedir que a indústria se desenvolva como tal, mas que ela, para se desenvolver, não deixe de lado o elo mais fraco, que geralmente é o trabalhador. E você acha que eu sei que essa conversa vai longe, né? Mas a Ancine, nesse momento, como agência nacional para regular esse setor, né? Você acredita que a Ancine está atenta a isso? Eu acho que tentando sim. se articular junto a esses lobistas que ficam em cima também do Congresso para passar essas leis? Eu acho que esse jogo de forças se altera muito quando você tem uma alteração de governo, como a gente passou aqui de 2022 para 2023, né? Eu acho que em 2022 a Ancine teria essa capacidade, mas talvez a vontade política geral que está ao redor dela no governo não tivesse interesse em comprar essa briga no sentido que ela tem. E eu acho que hoje, certamente, isso existe de uma outra maneira. Agora, eu acho que a Ancine, ela não, para além do lado do governo, que a pressiona ou a faz se movimentar mais ou menos para um lugar ou para outro, o setor privado será muito importante. Aí eu digo nisso, né? Como você falou, os sindicatos, tanto os sindicatos laborais, mas também os sindicatos patronais da área, porque a Ancine vive nessa interface entre o poder público e o setor privado, o setor audiovisual. Então, acho que a responsabilidade se divide entre essas partes. E aí a Ancine, como um ente que serve a esses dois senhores, no bom sentido do termo, ela vai ter que se movimentar de acordo com essas forças, né? Então, já que temos um governo, nesse exato momento, mais favorável a esse confronto, a essa colocação de jogo de forças em funcionamento do que o anterior, caberá ao nosso setor privado também conseguir falar de uma maneira clara sobre as suas necessidades. A gente poderia ficar conversando mais tempo, mas eles não deixam. Tem que acabar. Eles. Tem alguém ali com plaquinha falando, Vanessa, tem que acabar. Mas São limitações. São as limitações de tempo, métrica, e a gente vai respeitar a minutagem, porque eu preciso dar exemplo, né, dos meus alunos. Mas hoje a gente vai ter a nossa palestra aqui com você dentro da Semana de Cinema e Mercado, que vai ficar gravada, que vai para o nosso canal, o iCinematic. Então a gente vai poder falar com mais tempo, mais profundamente, sobre esses assuntos que a gente começou a tatear aqui. Eu queria te agradecer de novo. Obrigado. Espero que você tenha gostado de estar aqui no nosso Café Preta. Com certeza. Foi uma honra para a gente. E é muito legal pensar que eu poderia ter sido sua caloura, né? Eu prestei UF também, não passei. Fui na segunda fase, mas não passei. Em 98, você estava lá. Então, queria te dar parabéns aí por ter tido coragem de fazer cinema no momento que nem existia um mercado de cinema atuante, né? Um mercado de trabalho para a gente trabalhar.
dentro de uma faculdade. Que bom que 27 anos depois Sim. estamos num lugar um pouco melhor, mas Sim. ainda temos muito para fazer. Sim, e a IC está aqui para cumprir o papel dela como escola, de formar mais técnicos e pensadores e realizadores e produtores de cinema, para a gente construir um cinema brasileiro, autoral, né, com identidade e qualidade, se aqui existisse arte, né, mas enfim. Eu acho que é isso, acho que por hoje a gente para por aqui. E obrigada, equipe, obrigada a todos e todes. Obrigada mais uma vez, Eduardo. Valeu. É isso. Estamos aí. Obrigada. Corta.